Mas o plano de Deus foi esse. E Jesus traz aquele plano original, lá na época, que não existia ninguém como testemunha, só Adão e Eva, e pega e traz para o presente. O homem e a mulher, os dois agora, são uma só carne. E complementa dizendo: o que Deus uniu, não separe o homem. Quando estou entendendo o propósito de Jesus, amado, em relação ao casamento, aí não ficaram satisfeitos, não gostaram da resposta. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus na lata, da cara: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha a palavra de Jesus. Deus permitiu isso, Moisés escreveu, por causa da dureza do coração de vocês. Em outras palavras, amados, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: que não era para existir isso, mas vocês são duros para a vontade de Deus. Vocês são insensíveis ao que Deus quer. Vocês não conseguem enxergar qual é o coração de Deus. Então, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu isso. Mas não foi assim que Deus queria. No princípio não era assim. No princípio era uma só carne. Aí Deus fala, Jesus continua falando, e ele estabelece: e eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus estabelece uma lei aqui que já pega o homem assim pelo jeito. Eu reafirmo que de repente, reafirmo que ele fala aqui, por causa de relações sexuais ilícitas, tá bem, vamos continuar isso, prevalecer, como foi na época de Moisés. Mas ele fala, se não for por isso, porque na verdade, amados, existia, sempre gente dando jeitinho da lei. Quando entende, digam glória a Deus. Esse negócio de driblar a lei sempre existiu. Então Jesus fala isso de uma forma clara. Se não for por isso mesmo, porque na verdade com certeza tem muito marmanja aí dando volta. Chamava 3, 4 amigos, chegava assim para o juiz: não, ela adulterou, ou ela cometeu um negócio. O cara, tá bom. A mulher não podia falar nada mesmo. Toma carta de divórcio. Vocês estão entendendo, amados? Aí Jesus falou: olha, se não for por isso mesmo, e se casar com outra, vai cometer adultério. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Você pode até estar divorciado pela lei, mas se o motivo realmente não for verdadeiro, você pode estar com o divórcio na mão, um papel na mão, mas se o motivo na verdade não for esse, você está cometendo adultério. Alguém pode dizer glória a Deus agora, amados? Pode falar o que for, você pode estar com o papel na mão, mas se o motivo na verdade não for esse, você comete adultério. Aí os discípulos disseram-lhe os discípulos, amados, olha como o negócio sobre casamento é brabo. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Entendeu? Olha só a mentalidade dos discípulos, amado. A pergunta foi dos fariseus, e os discípulos estavam só olhando, bem interessados na pergunta. Os fariseus perguntando e os discípulos olhando, vendo o que está acontecendo. Não dava nem amém nem glória a Deus. Só ficava vendo para onde ia a conversa. Vamos ver para onde esse negócio vai parar. Aí viu aquele sacode todo. Aí viu Jesus falando e determinando: ó, não tem jeito, é adultério. E ele sabia que adultério é pecado, amados, e está fora da comunhão com Deus, vai para o inferno. Ele discípulo sabia disso. Aí eles assim: é melhor não casar.
Os discípulos é melhor não casar. Mas Jesus era um homem assim, muito paciente, né, amado? Ele respondeu no versículo 11. Jesus, por ele responder, ainda respondeu isso ainda. Ainda teve, Jesus tem amado. Jesus era Jesus, né? Ainda respondeu isso e falou: nem todos são aptos para receber esse conceito. Ou que conceito? De não se casar. Mas apenas aqueles a quem é dado. Quem é dado. Aí ele fala: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir? Admita. Então você está dizendo que não vai casar? Se você tem condição de não casar, segurar firme aí, baixar o fogo, através só da oração e do jejum, do clamor aos céus. Quem é apto, admita, não tem problema nenhum, não vai sofrer não, pelo contrário. É o que diz a palavra de Deus, amados. Mas não é todo mundo, Jesus falando que tem isso que vai conseguir. Porque os discípulos já não gostaram do negócio também. Nem os discípulos, amado. Nem os discípulos. É melhor não casar. Marcos capítulo 10. Vamos ler de novo todo o texto, mas aqui tem uma consideração um pouco diferente. A Bíblia fala aqui no capítulo 10, versículo 2: e aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que você ordenou, Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração. E eles vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois. Jesus novamente usa aqui em Marcos o tempo presente. Você pegando do passado e trazendo para o presente. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Ou seja, Jesus lhe disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Ou seja, contra a repudiada. E está adúltero de qualquer jeito, cabra. Versículo 12: e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. O que vocês estão observando aqui, amados? Jesus já começa a restaurar o direito da mulher. Porque aqui, amados, até agora, fala do repúdio e do divórcio que o homem podia lavrar. Mas aqui no versículo 12 fala: e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Uma das coisas que Jesus fez, amados, foi voltar a entregar direitos para a mulher. Apesar de estar falando de uma coisa desgraçada aqui que é o divórcio. Mas antigamente a mulher não tinha direito nada, nem para isso, para nada. Mas começa Jesus a falar, da mesma forma que está falando com o homem, ele começa a falar com a mulher. Quando estão entendendo, digam glória a Deus. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, na verdade, amados, só vemos um caso, por enquanto, para que haja a possibilidade do divórcio. Isso se for confirmado. Porque se de repente bota um montão de gente confirmado, não, eu ouvi sim, mas não for aquilo, você pode estar sabendo, amados. Você pode ter todo mundo falar, mas você sabe que na verdade não houve infidelidade, você está cometendo adultério. Em outras palavras, é isso que o Senhor está dizendo.